Neste tempo pascal, a palavra de Deus, na liturgia da palavra, na Santa Missa, nos dá preciosas indicações para que nós possamos renovar dia após dia nossa experiência de fé, nosso encontro de amor com Jesus ressuscitado, razão do nosso viver, fundamento único da nossa salvação. Mas é interessante que, neste tempo pascal, a primeira leitura tem nos apresentado o livro dos Atos dos Apóstolos, de modo a nos indicar de forma muito clara que Jesus ressuscitado se manifesta na história, no mundo, na vida das pessoas, por meio da sua igreja. A igreja de Jesus, a igreja de Cristo. Através do anúncio da palavra de Deus, através dos seus sacramentos, através do serviço da caridade, a igreja comunica a vida nova de Cristo ressuscitado. Por isso, neste tempo pascal, todos nós, membros desta igreja, filhos e filhas da Igreja de Cristo, da Igreja Católica, todos nós somos convidados a fazer a experiência do Senhor ressuscitado na comunhão com a igreja e, a partir disso, assumirmos nossa vocação de discípulos, de missionários, de pessoas que, tocadas pelo dom do Cristo ressuscitado, vão pelo mundo afora comunicar a vida nova do Senhor vivo, do Senhor vitorioso. Por isso que na primeira leitura nós ouvimos este trecho que coloca em evidência a missão, neste caso de Barnabé e Saulo, que foram escolhidos pelo Espírito Santo, escolhidos pelo Espírito de Deus, para levar às nações a boa nova de Cristo Jesus, o Evangelho da salvação. Mas que coisa interessante, Barnabé e Saulo, como nos disse a leitura, eles estavam ali com outros irmãos e irmãs na fé. Eles estavam celebrando a liturgia, estavam celebrando a ceia do Senhor, jejuando, todos estavam jejuando, e o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Uma escolha que o próprio Senhor fez em relação a Barnabé e Saulo. Mas eles estavam numa celebração litúrgica,
celebrando o mistério do Senhor na liturgia, em comunhão com a comunidade cristã. Depois que o Espírito Santo disse que havia escolhido Barnabé e Saulo para um trabalho missionário, todos jejuaram, rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Ninguém, nenhum filho, nenhuma filha da igreja pode ter medo de anunciar a boa nova do Senhor. Nenhum filho, nenhuma filha da igreja pode ter vergonha de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Justamente por quê? Porque, meus irmãos, o grande protagonista da evangelização é o Espírito Santo. Quem toma a iniciativa, quem dá as graças necessárias para que a boa nova de Jesus Cristo seja comunicada é o Espírito Santo. Nós, filhos e filhas da igreja, devemos colocar a nossa confiança no Espírito do Senhor. Apesar dos desafios que enfrentamos, apesar das dificuldades, nem sempre é fácil. Muito pelo contrário. Nem sempre é fácil comunicar, anunciar, testemunhar com a nossa própria vida o Evangelho de Jesus. A boa nova da salvação não é fácil. Mas a nossa confiança para que possamos ir pelas estradas da vida, para que possamos ir mundo afora, comunicar a palavra de Deus, a nossa confiança não pode estar simplesmente depositada nos nossos talentos, na nossa capacidade de falar, na nossa capacidade de comunicar. Não, primeiramente a nossa confiança deve estar depositada em Deus, na graça de Deus, o Espírito do Cristo ressuscitado, que age em nós, que recebemos por meio do sacramento do batismo, a sua vitalidade que foi confirmada em nós pelo sacramento do Santo Crisma, esta presença santificadora do Espírito do Senhor, que se renova sempre quando nós celebramos os mistérios do Senhor na vida sacramental da igreja. Meus irmãos, nós não podemos nos deixar levar pelo medo, pela vergonha, porque nós fomos escolhidos. Nós recebemos a unção do Espírito, de modo a sermos uma igreja movida pelo Espírito do Senhor e totalmente capacitada por Ele, capacitada pelo seu poder, pelo seu amor, capacitada a comunicar, a testemunhar a boa nova de Jesus Cristo. Como nós ouvimos no Evangelho, Jesus deixa muito claro, meus irmãos, que a fé nele, e a partir da fé em Jesus, a fé no Pai, é garantia de salvação, é garantia de vida eterna. Não é possível fazer a experiência da salvação, fazer a experiência da vida nova que Jesus nos concedeu pelo mistério de sua Páscoa de ressurreição, não é possível sem a fé. Sem a fé. Eu digo até mais, quem verdadeiramente crê em Jesus, quem verdadeiramente confia
sua vida, sua caminhada a Jesus, o Redentor da humanidade, esta pessoa sente a urgência, sente em seu coração a necessidade de comunicar a tantas e tantas outras pessoas a felicidade eterna, a vida eterna, o amor eterno, a misericórdia eterna, a justiça eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós, discípulos e discípulas de Jesus, partiremos com confiança na missão que nos é proposta pelo Senhor. Nós partiremos com confiança, realizaremos com eficácia esta missão, na medida em que dia após dia cultivamos a fé no Senhor. Eu creio, sim Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, nesta fé eu me coloco à vossa disposição para testemunhar com a minha vida, para comunicar por meio da minha palavra, comunicar não a minha palavra, mas comunicar a vossa palavra, a palavra de Deus, a palavra de salvação. Meus irmãos e irmãs, crescer em fé, para partir com coragem na missão da evangelização, na missão evangelizadora, crescer em fé exige de todos nós atenção, escuta atenta em relação à palavra de Deus. O evangelizador, a evangelizadora, todos aqueles que são tocados pelo Espírito de Deus e impulsionados à atividade evangelizadora, todos devem cultivar a comunhão diária com a palavra de Deus, a escuta atenta, saborear na leitura diária da palavra de Deus, saborear a pessoa de Jesus, a doutrina de Jesus, porque é doutrina de salvação. E só assim os evangelizadores terão condição de comunicar uma palavra que transforma a vida das pessoas, uma palavra que abre aquele horizonte de eternidade para quem está buscando a verdade, para quem anseia por uma vida plena, para quem busca a vida e a abundância. Irmãos e irmãs, ao celebrarmos esta Eucaristia, neste tempo pascal, peçamos ao Senhor que renove em toda a sua igreja a coragem do anúncio de Jesus Cristo, a coragem na evangelização, que sejamos renovados na fé e que cultivemos uma comunhão ainda mais profunda com Jesus por meio da sua palavra, de modo a não comunicarmos aquilo que nós achamos, mas comunicarmos a palavra de Jesus, o Verbo eterno de Deus feito carne, a palavra de salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.